Bom dia, a paz do Senhor, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês. Eu sou a missionária Bárbara e quero deixar uma palavra para você nessa manhã, que está em João, capítulo 2, cujo título é muito conhecido, que fala das bodas em Canaã, a água feita em vinho. E a palavra fala assim: e ao terceiro dia fizeram-se as bodas em Canaã da Galiléia. Estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ou seja, Jesus e sua família, sua mãe, eles estavam reunidos numa festa. E a palavra de Deus diz que eles estavam na festa ali, louvado seja o nome do Senhor, e o vinho acabou. E a mãe de Jesus falou: não tem vinho. Porque o vinho naquele tempo representava a alegria, o vinho naquele tempo representava a fartura, o vinho naquele tempo ele tinha que durar até o final do casamento como prosperidade, como uma simbologia, né? Louvado seja o nome do Senhor, de que os casados teriam uma vida farta, teriam uma vida alegre. E ali a mãe de Jesus identificou um grande problema naquele momento, que não havia mais vinho. Ou seja, o casamento estava ainda em percurso, mas já não havia mais vinho. O que Jesus quer falar conosco nesta manhã? O nosso casamento, né, maior na terra é com o nosso Deus. Né? Quando aceitamos Jesus, louvado seja o nome do Senhor, quando recebemos Jesus na nossa vida, né? Aquilo que trazia tristeza, aquilo que trazia mágoa, aquilo que trazia rancor é transformado. Jesus é o nosso bom vinho. A palavra de Deus fala que Jesus falou: mulher, o que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora. Porque Jesus estava falando: olha, não é o meu momento, não é no teu momento, não é no meu momento. É no momento que chegar a hora de eu começar a fazer os sinais e as maravilhas. Muitas das vezes está faltando vinho dentro do seu casamento, está faltando vinho dentro da tua igreja, está faltando vinho no teu trabalho, aquilo que representa alegria, e você tem pedido ao Senhor, muda essa situação, e Jesus está falando: ainda não é chegada a minha hora. Mas a palavra de Deus fala que logo após que ele fala esta palavra, ele manda que os servos coloquem água, louvado seja o nome do Senhor, no lugar onde estava o vinho. E ali ele dando graças, louvado seja o nome do Senhor, transforma a água em vinho, mas sem falar nada. Ele fala assim: ó, pega e serve ao mestre Sala. E ali, quando é levada aquela água, o mestre Sala bebe e ele manda chamar o noivo. E quando o noivo chega na presença dele, ele fala assim: olha, muitos casamentos servem o primeiro bom vinho. E nós bebemos aquele bom vinho. E quando a gente está embriagado, ou quando ele vê que todo mundo já está embriagado, ele vai lá e começa a servir um vinho ruim. Mas vocês fizeram diferente. Vocês serviam um bom vinho. E quando, louvado seja o nome do Senhor, chegou esse vinho, eu percebi que vocês deixaram o melhor para o final. Ou seja, o que ele estava dizendo? As pessoas muitas das vezes deixam o pior para o final, né? Você começa bem, você até começa um casamento bem, um casamento feliz, um casamento alegre, um casamento cheio de alegria, um trabalho feliz, né? Ou seja, o que você foi fazer, um projeto feliz, mas chega no final, né? Não está mais com aquela mesma alegria, não está mais com aquele mesmo pensamento, com aquela mesma garra. E Jesus identifica ali, louvado seja o nome do Senhor, um grande problema que está muitas das vezes na nossa sociedade ou dentro de nós mesmos. Porque ali o mestre Sala deixou bem claro que os noivos até pensavam que estavam enganando, servindo o bom vinho e no final servindo um vinho ruim. Mas eles sabiam a diferença.
E ele falou, aqui não, aqui eu identifiquei que foi diferente. Nesse casamento houve diferença, aleluia. Nesse casamento há uma diferença. Nós podemos nos sentir fracos, irmão. Nós podemos nos sentir desanimados. Nós podemos nos sentir da forma que for. Mas se nós dobrarmos o joelho e pedirmos ao Senhor, Senhor, transforma esta água em vinho, porque Deus, ele não coloca vinho novo em odre velho, irmão. Deus, ele não vai derramar uma descarga de poder na minha e na sua vida se nós estivermos com as mesmas velhas práticas, os mesmos velhos erros. Ele vai transformar a nossa vida primeiro. Então que nessa manhã você entenda que ainda que você esteja passando um momento em que a alegria não está da mesma forma, identificando que o vinho acabou, que o vinho não está mas da mesma forma, chame Jesus, fala, Jesus, transforma essa situação, para que essa situação seja melhor do que ontem, para que eu viva o melhor de ti, tanto no trabalho, como na vida pessoal, como no meio da família, como na saúde. Chama Jesus para a tua vida, fala, Jesus, transforma essa situação. Jesus, transforma a minha vida. Jesus, traga vinho novo, traga alegria, traga projetos novos, traga sonhos novos. Senhor, me faz sonhar, me faz realizar novamente. Traga alegria, não do mau vinho, porque muitas das vezes deixamos tudo que é ruim, vamos empurrando, não vamos resolvendo, vamos empurrando. Já viu aquela conversa que você deixou de ter, você foi empurrando, e quando você viu, ela nunca chegou, tudo foi destruído. Já viu aquela atitude que você tinha que tomar? Senhor, não estou me agradando mais desse lugar, e você não toma porque você tem medo de perder aquilo que você tem, mas aquilo que você tem já não traz mais alegria. Então é isso que Deus quer que você faça. Chame Jesus. Fala, Senhor, nesta manhã, Senhor, transforma meu vinho, Senhor. Transforma essa água em vinho. Faça novo, Deus, tudo na minha vida. Eis que esquecendo das coisas que se passaram, olhando para o alvo, olhando para o novo. Deus, ele está nos convidando a olhar para aquilo que ainda não existe. Que a fé é isso. A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não viu. Não viu, porque quando você vê, você está botando, tá vendo aquilo que você vê, mas quando você crê que algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, você acorda de manhã e fala, Senhor, a minha vida está enrolada, minhas finanças, a minha saúde, mas eu creio que vai vir alguma coisa espetacular para a minha vida. Você ali já profetizou, e o bom vinho vai chegar na sua vida. Amém, irmão? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.